logo falando Jesus ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais, dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal dizendo: aquele que eu o beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse-lhes: saístes com espadas e varapaus a prender-me como um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. E então, deixando, todos fugiram. Vamos agora à palavra, meus irmãos. Nós começamos esta série de mensagens incrível. Qual é o tema da nossa série de mensagens? Qual é o tema da nossa série de mensagens? Tratamento do trauma. Quantas pessoas é que há aqui que não têm nenhum trauma? Levanta a mão só quem não tem nenhum trauma. Nenhum trauma. Quem não tem nenhum trauma. Quem não tem, né? Então pronto, bem-vindos. Esta série foi feita a pensar em vocês, traumatizados, né? Todos nós temos os nossos traumas. E hoje eu gostava de te falar no trauma da traição. Porque esta mensagem chama-se o trauma da traição. E eu quero dizer, e eu sei que é logo uma frase assim muito taxativa, muito simples. Eu quero dizer-te que trair é tão fácil que trai a pessoa que quer trair e trai a pessoa que não quer trair. Não julgues que a traição é feita apenas pelas pessoas que conscientemente traíram. Não sejas ingênuo. A Bíblia vai te ensinar que para trair nem sequer é preciso querer. E o texto que nós hoje temos, eu acho que ele é bastante claro nisso. Então, hoje, ao falarmos da traição, eu quero falar-te na pessoa que foi traída da maneira mais escandalosa na Bíblia, que é o nosso Senhor. Ok? Jesus é a pessoa mais escandalosamente traída na Bíblia. E eu quero dizer-te que Jesus, que foi traído como ninguém, e aqui deixa-me já dizer-te, se tu já passaste por alguma traição na vida, eu não quero parecer indiferente à tua traição, mas eu quero dizer-te que a traição de Jesus é uma experiência de traição pior do que aquela que tu atravessaste. E quero lembrar-te que Jesus, que foi traído como ninguém, ele dá futuro às pessoas que já traíram e às pessoas que já foram traídas. Então, tu nesta manhã podes sentir-te meio traumatizado por traição porque já foste traído. Também podes ser meio traumatizado pelo trauma, meio traumatizado pela traição porque tu próprio traíste. As duas coisas podem acontecer aqui. Eu disse manhã, é tarde. As duas coisas podem acontecer aqui esta tarde. Tu podes já ter sido traído e tu podes ter traído. E o que eu quero pregar com a Bíblia aberta, obviamente, é que Jesus tem futuro para te dar, independentemente de tu teres traído, independentemente de tu teres sido traído. Por isso, vamos lá voltar ao texto, volta a olhar. Nós andámos neste texto, não foi assim há tanto tempo, e hoje tu estás a ver neste sermão. Forte, essa foi forte. Bem, no outro dia tocou-me, eu não sei quem foi, não fiquei envergonhado, no outro dia tocou-me, eu não sei se foi aqui, se foi na Lapa, mas tocou porque eu pus o alarme para o final do sermão e começou a tocar. Portanto, se me aconteceu a mim, também pode acontecer a ti. Mas hoje eu quero chamar a tua atenção para tu veres como a ferida está a acontecer. E não te esqueças, no domingo passado, se não ouviste a mensagem, vai ouvir depois. Foi a primeira mensagem acerca da questão do trauma, mas o domingo passado eu partilhei contigo que trauma é a palavra grega usada para ferida. E é daí que nós temos a palavra ferida. Aliás, tu sabes, e não sei agora, assim, olhando de repente, não sei se temos médicos presentes, mas quem está na área da saúde, o trauma é uma ferida. Portanto, é uma ferida normal, não é só o trauma psicológico. Por isso, eu quero mostrar-te hoje um trauma
a acontecer, uma ferida a acontecer. Porquê? Porque ao ser preso, Jesus está a ser traído por Judas, mas mesmo na atitude defensiva que Pedro tem, nós vemos já uma denúncia de Pedro daquela que vai ser a sua traição futura. E eu sei que eu estou a usar aqui o termo traição para os dois, porque eu estou a dizer-te que Judas traiu e estou a dizer-te que de outra maneira Pedro também traiu. Eu sei que foram traições diferentes, ok? Eu sei que são duas maneiras diferentes de fazer mal a Jesus. A maneira de Judas fazer mal a Jesus é uma maneira ativa. A maneira de Pedro fazer mal a Jesus, em comparação com a de Judas, foi mais passiva. De facto, foi mais ele ter negado. Mas deixa-me dizer-te, as duas maneiras são modos de traição. E hoje eu quero ver-te uma traição a acontecer já, escancaradamente, portanto a de Judas, mas quero também chamar a tua atenção para aquilo que em Pedro é o início do processo de Pedro negar Jesus. É o início do processo de, à sua maneira, Pedro trair Jesus também. Na próxima mensagem, o plano é este. Próxima mensagem, nós vamos querer falar de Judas em particular, em detalhe. Daqui a 2 semanas nós vamos querer falar de Pedro em detalhe, mas hoje estamos a misturar estes dois, Judas e Pedro, no mesmo texto. Porquê? Porque interessa-nos ver como na Bíblia acontece o trauma de trair e de ser traído. Volta aí agora mais atrás, e há pouco eu enganei-me, disse o versículo 33, mas vai ao versículo 32. Portanto, nós começamos a ler a partir de 43, volta aí a partir do verso 32. Eu vou fazer algumas perguntas breves, está bem? Sente-te preparado para ir respondendo. Onde é que Jesus estava no verso 32? Getsemane. O que é o Getsemane? O Getsemane é um jardim, sim. E qual era o estado de espírito de Jesus no Getsemane? Verso 33 descreve. Jesus está angustiado. Porquê é que Jesus está angustiado ao estar no jardim do Getsemane? Porque se está a aproximar a hora dele, e a hora dele implicava que ele ia. Jesus sabe que ia morrer? Sabe, não sabe? Pronto. Então coloca-te no lugar de Jesus. Ou pelo menos tenta imaginar. Como é que Jesus se sente? Angústia. Alguns de nós ficamos, não necessariamente angustiados, mas nervosos com uma consulta médica. Há uma pequena angústia. Nem todos seremos iguais. Eu, dependendo da consulta médica que é, posso ficar angustiado. Também depende, não é? Mas imagina esta circunstância. Jesus está lá e ele estava desiludido porquê? Ele fica desiludido com alguém e porquê? Força, digam-me, contem-me. Ele fica desiludido porquê? Porque ele está a orar e o pessoal adormeceu. O pessoal adormeceu. Portanto, ele está desiludido com os discípulos, tanto que se tu agora voltares ao verso 43, que foi aquele que nós lemos, e logo falando ele ainda estava a falar com os seus discípulos que já o tinham desiludido. Quando Judas chega, acompanhado de uma comitiva de guardas do templo do Sinédrio, misturada com soldados romanos. O que significava que naquela hora, já falámos acerca disto no passado, quando estudámos o Evangelho de Marcos, Jesus tem contra si Jerusalém e Roma. O poder dos judeus e o poder dos romanos. Como é natural de um grupo com uma tarefa de prender alguém, o grupo vinha quê? Se eles tinham de prender Jesus, eles vinham com quê? Eles vinham armados. Quando tu vais prender alguém, vais armado. Então, o cumprimento mais carinhoso que existe, que é um beijo, é usado como um sinal para que o grupo que vinha armado soubesse quem é que tinha de prender. Esta história é tão antiga que ela já não nos diz muito, porque nós já ouvimos tantas vezes, a gente já sabe isto. Mas imagina que tu estavas a ver isto num filme com uma história diferente. E que tens assim uma equipa da SWAT, não é? Uma equipa da SWAT, se fosse nos Estados Unidos, se fosse no Brasil, o BOP, não é? Imagina que uma força de intervenção, se fosse em Portugal, tinhas o corpo de intervenção, não sei se é o nome que ainda se dá, quando eu era novo era o corpo de intervenção, mas imagina que tens uma tropa especial para a captura, e a captura depende de um momento em que existe uma troca de carinho. Seria bizarro, mas foi isso que aconteceu.
Portanto, tens o pessoal pronto, armado, e como requinte de crueldade para que a prisão de um homem inocente aconteça, o sinal é um sinal de carinho, é um beijo. Era normal o pessoal beijar-se naquela altura e mesmo quando se pensava em mestres. Era normal os rabis serem beijados. E, ainda por cima, nós sabemos, Marcos diz-nos, que este termo, mestre, rabi é dito. Se tu fores ler este texto noutros evangelistas, Mateus conta que quando Judas se aproxima, Jesus lhe diz assim, amigo, a que vieste? E Lucas conta no seu evangelho que Jesus pergunta, com um beijo traz o filho do homem? E Judas ainda vai chamá-lo de rabi, como encontras no verso 45. Portanto, pensa neste cúmulo da hipocrisia. Na Bíblia, o trauma da traição vem com um requinte de crueldade, simbolizado num beijo. Portanto, pensa num trauma de traição sob a aparência de amor, sob a aparência de carinho. Eu não quero ir longe demais em algumas das comparações que quero fazer, até porque sei que se nós estivermos a pensar em traição conjugal, tudo isto pode soar demasiado familiar. E pode dar-se o caso de alguns de nós terem passado por circunstâncias parecidas. E talvez esta seja uma das coisas que faz doer mais quando a pessoa passa por algum tipo de traição, por exemplo, no contexto do casamento. É que a traição geralmente está disfarçada sob gestos de carinho, sob gestos de fidelidade. De outra maneira, tu encontras isto aqui na traição de Jesus. Judas vai cumprir o seu plano para que Jesus seja preso e usa um gesto de carinho. O que é que acontece depois da captura? Há a reação à captura. Mas lembremos um detalhe ainda que nos é contado no Evangelho de Lucas e que Marcos não conta. Porque, como vocês sabem, cada evangelista conta a história dando ênfases diferentes. Porque não há duas pessoas iguais. Não há contradições entre eles, mas as tónicas são diferentes, as ênfases são diferentes. Curiosamente, quando Lucas está a contar acerca do último jantar, aquilo que nós geralmente chamamos a última ceia, entre Jesus e os seus discípulos, nesta noite, Lucas conta que Jesus tinha avisado Pedro que Pedro ia traí-lo. Mais ainda, na conversa, Jesus tinha prosseguido acerca dos discípulos precisarem de tomar a sua bolsa, o seu alforje, venderem a roupa e comprarem uma... Alguém se lembra? Comprarem o quê? O que é que Jesus disse que ia ser preciso aos discípulos? Que é importante este detalhe que Marcos não dá. Que os discípulos deviam procurar uma espada. Uma espada. Para que então se cumprisse a profecia do Messias ser contada entre os malfeitores. Estes detalhes é Lucas que dá. Em Lucas 22, 35 a 38, diz-se que então são contadas as espadas que havia naquele grupo de discípulos. Sabem quantas espadas havia? Sabem quantas espadas havia? Temos de estudar Lucas qualquer dia. Sabem quantas espadas havia? Havia 2 espadas. E Lucas também menciona que neste momento da captura, os discípulos viram-se para Jesus e perguntam: Senhor, feriremos a espada? Como quem diz, estiveste a falar-nos de espadas, é agora? É para isto que nós temos de usar as espadas? Ao que Jesus não responde. Ou seja, quando Jesus está a ser capturado, há uma reação de Pedro, e é engraçado que Marcos não diz que é Pedro que corta a orelha, e depois há teorias acerca disto. Não interessa agora estarmos a especular. Mas há teorias que explicam que, por exemplo, sendo este o primeiro evangelho, talvez não se dissesse que era Pedro, até por uma questão de segurança para Pedro, porque os apóstolos estavam a ter a sua vida apostólica de ministério e para proteger Pedro. Há várias teorias. O facto é que quando Jesus é capturado, nós sabemos pelo evangelho de João que é Pedro que saca da espada e dá vontade de entender que provavelmente Pedro fez isso porque com todo aquele contexto e todas aquelas conversas de espadas ao jantar, vocês sabem o tipo de homem que Pedro é. Não é? Espada para aqui, espada para acolá. Vem alguém prender Jesus, o que é que acham que o bom Pedrão fez? Então, provavelmente era isto que Jesus estava a falar. Repara. O que faz com que, de repente,
haja uma sintonia entre Judas e Pedro. O que é que eu quero dizer com isto? Quando Jesus é capturado, há uma reação de Pedro, interpretar que aquela seria a hora de usar a espada, porque essa tinha sido a conversa que tinha existido antes. Sem contar com isso, até quem quer defender Cristo vai ser capaz de o trair. Porquê? Porque naquele ímpeto de usar a espada, Jesus não vai dizer sim àquela atitude. Então a atitude de Pedro começa a ficar parecida com a atitude de Judas, porque ambos, ainda que de maneiras diferentes, vivem aquela cena com armas na mão. Judas não precisava de as usar, obviamente os soldados que ele trazia que as tinham, mas Pedro acaba por reagir à chegada dos armados com ele próprio com a espada na mão. Então pensa nisto. Se Pedro, que está a defender Jesus, acaba por ter uma atitude não assim tão diferente de Judas, que está a trair Jesus, vou repetir. Se Pedro, que está a defender Jesus, acaba por ter uma compreensão daquele momento que não é assim tão diferente de Judas, que está a trair, isso significa que a traição não é o monopólio dos inimigos de Jesus. Porque Pedro, ainda não tendo negado Jesus, ele já está numa atitude que, com todas as suas boas intenções, não era a atitude que Jesus queria dele. A resposta de Jesus vai chegar como uma reação à captura. Pedro, menciona o Evangelho de João, puxa da espada, fere o servo do sumo sacerdote, corta-lhe a orelha, vês isto aqui no verso 47, e embora Marcos não dê pormenores, Mateus relata que Jesus disse: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E Lucas ainda acrescenta que Jesus fez o quê com a orelha do servo do sumo sacerdote? Guardou assim, como naqueles filmes em que os caçadores guardam os restos guardou a orelha num colar? Ele curou-a, ele restabeleceu. Bem, vamos admitir uma coisa. Ainda esta manhã lá na Lapa nós mencionávamos isso. É difícil compreender Jesus. Porque com aquela conversa de espada, eu consigo colocar-me no lugar de Pedro. Não pela valentia, porque eu não sou valente como Pedro, mas eu consigo colocar-me no lugar de Pedro. Jesus trouxe espadas para a conversa. Ele, no meio daquilo tudo, ele está a querer defender Jesus e ele fez o melhor que podia, que foi sacar da espada. E olhem lá o que é que acontece a Pedro por fazer o melhor que podia. Ele é censurado por Jesus. É difícil compreender Jesus. Já estás a perceber onde eu quero chegar quando digo isto? É difícil compreender Deus. Mas eu quero que tu penses isto ainda de outra maneira. Se o grupo de inimigos de Jesus foi armado, porque eles precisavam de estar preparados, porque podia haver reação, repara que a reação do grupo de amigos de Jesus não é assim tão diferente. Jesus reage estranhando que o prendessem como se fossem um ladrão. E lembra que esteve pacificamente no templo todos os dias, circunstância que os seus adversários na altura não quiseram aproveitar. O que ele diz é que as Escrituras precisavam de se cumprir, no verso 49. Como anunciado ainda há pouco, os discípulos atordoados, o que é que eles fazem? Olha lá para o verso 50. O que é que os discípulos fazem no meio daquilo tudo? No meio da prisão, no meio da orelha cortada, no meio da orelha curada, o que é que os discípulos fazem? Eles fogem. Eles fogem. Jesus não correspondeu aos impulsos naturais dos seus inimigos, porque não resistiu. Jesus não correspondeu aos impulsos naturais dos seus amigos, porque não resistiu. Vou voltar a repetir, não sei se percebeste. Os inimigos vêm preparados para que haja resistência. Jesus não resiste. Pedro resiste. Jesus censura Pedro. Os amigos de Jesus, que no caso de Pedro resistem, apercebem-se que Jesus também não está favorável ao próprio desejo deles defenderem Jesus. O que é que isto significa? Quando tu ficas no calor da emoção, mesmo que queiras defender Deus, rapidamente podes dar por ti numa fuga de abandono.
Até quando tu tens a melhor vontade, que é defender Deus, tu podes dar por ti de repente a fugir, porque a coisa saiu do teu controle e de repente tu estás a abandonar Jesus. Pensa, por favor, nisto. Os inimigos de Jesus prepararam-se bem na hora de enfrentar Jesus. Chegaram com armas para quem não respondeu com armas, Jesus. Eles vieram capturar com luta aquele que não deu luta. Mas topem o detalhe. Os amigos de Jesus respondem de acordo com as expectativas dos inimigos. E é assim que a traição se vai tornar dupla. A de quem já tinha escolhido trair Jesus e a de quem nunca escolheria trair Jesus, que é Pedro. Há uma estranha sintonia entre o beijo de Judas e a espada de Pedro. É certo que eles estão separados na guerra. Judas está agora na trincheira dos inimigos, porque ele já traiu, ele já conspirou. Judas é oficialmente um ex-discípulo e um inimigo de Jesus. Do outro lado, na outra trincheira está Pedro, é um amigo de Jesus, é apóstolo de Jesus, mas se tu reparares, existe uma estranha compatibilidade na resposta dos dois, porque os dois reagem armados. Eles entendem a guerra da mesma maneira. Jesus frustra a expectativa dos seus adversários, que contavam com luta, e Jesus também frustra a expectativa dos seus amigos que deram luta. Quando Jesus fica sozinho, é como se Jesus tivesse sido traído por aqueles que são inimigos, mas é como se Jesus tivesse sido traído por aqueles que são amigos. Os homens que odeiam Jesus acorrentam-no. Os homens que amam Jesus abandonam-no. Sabes como é que tu vês que o reino de Jesus é mesmo diferente do nosso? Porque é diferente do reino que os inimigos dele desejam e muitas vezes é diferente do reino que os amigos dele desejam também. Quero terminar colocando isto na prática. Ok, já percebemos esta sintonia estranha que há entre o beijo de Judas e a espada de Pedro. Deixa-me falar para aqueles que já traíram. Trair é tão fácil que nós traímos quando queremos e quando não queremos. Eu duvido, se há aqui alguém que já alguma vez traiu alguém, eu duvido que o tenha feito porque planeou fazê-lo. Sabem, o mundo seria muito mais fácil se quem fosse mau fosse um vilão, como nos desenhos animados. Portanto, quero que tu vejas isto pelo lado da graça. Se tu já traíste na tua vida, tu provavelmente traíste não porque tinhas decidido trair, não porque num dia de manhã olhaste para o espelho e pensaste assim, eu sou mesmo traidor, não sou? E ainda estou a apurar o meu talento que tenho para trair, porque vou trair com categoria. Geralmente não é assim que os traidores se comportam. Portanto, a pessoa que traiu provavelmente não quis trair. E por causa disso eu quero te dizer que a prova que Jesus tem misericórdia connosco, e lembras-te no domingo passado, quando falei na parábola do filho pródigo, do bom samaritano, o bom samaritano foi elogiado porque ele mostrou misericórdia. A prova que Jesus tem misericórdia para connosco é que nestes dois, Judas e Pedro, há um traidor que é restaurado. Portanto, se tu já traíste na tua vida, eu quero te dizer, há perdão para ti. Amém? Há perdão para ti. Provavelmente tu não desejaste trair, mas traíste. E como nestes dois traidores, Judas e Pedro, veremos em detalhe nos próximos domingos, houve um deles que foi restaurado. Pedro foi restaurado. Judas não foi restaurado, suicidou-se, mas Pedro foi restaurado. Por isso, para os que já traíram, eu quero dizer-te, Jesus está no negócio de perdoar traidores. Jesus tem experiência de perdoar traidores.
Para aqueles que já foram traídos, eu quero dizer, se Jesus conseguiu perdoar Pedro, será que Ele não te vai dar poder a ti para seres capaz de perdoar também quem te traiu? Se for Jesus que está contigo, o trauma da traição, quer tenhas traído, quer tenhas sido traído, não precisa de ser o futuro. Porque Judas traiu e morreu. Pedro, de outra maneira, traiu e foi perdoado. Mas, sabes qual foi a carreira para a qual Pedro foi reconduzido? E eu não quero adiantar a mensagem daqui a 2 semanas, mas naquele reencontro que Jesus tem com Pedro, sabes qual foi a carreira que Jesus fez questão que Pedro voltasse a ter depois daquela traição? Pedro tornou-se um quê? Pastor, apacenta as minhas ovelhas. Quando tu amas Jesus, há futuro até para alguém que traiu tornar-se pastor. É especial para mim dizer isto, porque de outra maneira, ser pastor é algo muito importante para mim. Por isso quero terminar esta palavra. Vou pedir ao pastor Filipe para vir. Nós vamos querer responder com a palavra. Nós vamos entoar aquele texto do Salmo que diz: cria em mim um puro coração. Porque lembras-te, o salmista que escreveu estas palavras, quem é que era? Cria em mim um puro coração. Quem é que foi o poeta que fez essa canção? David. Olha lá, que curiosidade. O que é que David tinha feito? Qual foi uma das piores coisas que David fez? Ele traiu. Foi um traidor. Meteu-se com uma mulher que não era sua. Arranjou maneira do marido daquela mulher, Batseba, Urias, morrer na batalha. Já pensaste na qualidade moral dos poetas da Bíblia? O que é que ele orou ao Senhor? O mesmo que nós somos chamados a orar quando traímos ou quando fomos traídos. Que o Senhor crie em nós um puro coração para que, tendo sido nós os traidores, possamos ser resgatados, recuperados e termos uma vida nova para viver. Tendo sido nós aqueles que foram traídos, tenhamos um coração à semelhança do coração de Jesus para com cada um de nós. E para com aquele de Pedro, o traidor em particular, que o perdoou. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Não vamos sair daqui sem antes receber a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo, conosco, hoje, neste dia domingo, no resto deste dia de descanso, na próxima semana e para sempre. Amém.